Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe demais e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E em todos os nossos templos teremos a alegria de realizar este trabalho. Domingo, batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você até hoje não fez uma aliança com o Senhor, faça. Jesus está voltando. Se aproxime dele, com toda a força da sua vida. E dia 1º de dezembro, terça-feira, 19h30, em todos os nossos templos, nós largamos com o último propósito de 2015. Nós temos a alegria de todos os anos passar os 31 dias, exatos 31 dias, em oração, em jejum. Semanalmente, toda semana temos jejum e oramos e buscamos a Deus com toda a força. E, sabe, esses 31 dias são tão transformadores. Quantas pessoas que às vezes estavam distantes e passam a ter um relacionamento com Deus tão maravilhoso no último mês do ano e dão uma guinada na vida no último mês do ano, assim, no final, tomam decisões, vivem milagres. Deus tem nos surpreendido todos os anos. Os testemunhos estão aí para contar. Você conversa com pessoas que já participaram desse trabalho, e são milhares. Elas sempre têm uma história maravilhosa para contar do propósito da mudança. E não são poucas as que viveram milagres, assim, coisas que só Deus poderia fazer no dia 31. Então, realmente Deus é um Deus surpreendente, é um Deus que não falha. E o propósito da mudança é dar condições a Deus para ele agir. Porque como é que ele vai agir se eu não der condições? Então, o que o Ministério Mudança de Vida faz todos os anos? Dá condições a Deus para ele agir, levando as pessoas a buscar a face dele, a presença dele, a se aproximar dele, a invocar o nome dele. E Deus tem definido coisas, e ele vai definir nesses 31 dias. Eu não tenho dúvida disso. Você que precisa de definição, nós vamos buscar a Deus. São 31 dias clamando, buscando e jejuando. Todo dia clamando, com várias reuniões no dia, em todos os templos. Uma vez por semana, nós vamos estar realizando o jejum, buscando a face dele. Inclusive vai ser assim, nós vamos abrir na terça-feira o propósito da mudança, já na quarta nós teremos o primeiro jejum do propósito da mudança. Então, e não paramos. É de fé em fé e de glória em glória. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2016? A nossa fé, a minha fé, diz que você não tem que levar. E a minha experiência, realizando esse trabalho já há tantos anos, posso garantir a você que Deus tem agido até no dia 31, no último dia. E vidas têm sido incrivelmente abençoadas. Incrivelmente. Vamos buscar a Deus e viver a glória dele. E vencer esse ano de uma maneira que você só vai poder dizer uma coisa: obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Dia 1º de dezembro, às 19h30. Graças a Deus. Eu tenho falado esses dias todos sobre
reverenciar a Deus, amar a Deus. Deus tem colocado no meu coração que eu preciso falar mais sobre Ele. Muitas pessoas, para que as pessoas conheçam Deus. Porque muitas pessoas ouvem falar sobre Ele, mas não buscam se aprofundar através do entendimento da palavra. E você vai ouvir sobre Deus, mas você não vai conhecer a Deus intimamente se você não aprender à luz da palavra. E eu tenho dado várias referências, ensinamentos à luz da palavra de Deus, para que você aprenda a reverenciar a Deus, amar a Deus, fazer de Deus a prioridade da sua vida. Porque, lamentavelmente, muitos cristãos não priorizam a Deus. Lamentavelmente, tem um número muito grande de cristãos que não amam a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as forças. Muitas pessoas perderam de vista quem Deus realmente é. Se é que um dia tiveram esse entendimento, essa revelação. Mas perderam. Ou nunca tiveram. Mais do que saber de Deus, você precisa conhecer Deus intimamente. Saber que Ele é único. Que você não precisa de mais nada. Que tudo que você precisa, você pode encontrar em Deus. É só você buscar a Deus. Só se render a Deus. Reverencie o Todo-Poderoso. Ame-o de todo o seu coração, como disse Moisés, como disse Jesus. Ame a Deus, esse é o principal, é o mais importante dos mandamentos. Perguntaram para o Senhor Jesus qual o mandamento mais importante. Ele disse, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Esse é o mais importante dos mandamentos. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 13. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Ouviu isso? Eu vou ler de novo. Sigam somente o Senhor, porque talvez você não segue só o Senhor. Você segue homens, você segue outras coisas. Você não busca só o Senhor, você busca outras coisas também. E você precisa buscar Deus, depender de Deus, priorizar a Deus, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Saber que Ele é único e tudo que você precisa, você encontra num único lugar, Deus. Saber que quando você busca a face dEle, a mão dEle sempre estará aberta para você. Se render a Ele de forma reverencial. Temê-lo de forma reverencial. Sigam o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Você tem que obedecer seus mandamentos e servir a Deus e apegar-se a Ele. Você não tem que estar apegado a nada, nem a ninguém. Você tem que se apegar a Deus. Depender de Deus. Quando você tem um problema, você pode dobrar os seus joelhos e falar com Deus onde você estiver. Levantar as suas mãos aos céus e falar com Deus onde você estiver. Você pode falar com Deus com uma oração simples, mas sincera, até porque a palavra simples vem da palavra sinceridade. Você pode falar com Deus com toda a sinceridade do seu coração. E Deus vai te responder. Você não precisa de ninguém
para orar. Eu estou dizendo, sim, vamos ajudar uns aos outros, vamos orar uns pelos outros, mas você não tem que sair correndo em busca de alguém, para alguém te socorrer. Você pode falar com Deus. Abrir a sua Bíblia, Ele vai falar com você. Se render a Ele, conversar com Ele, onde estiver, e Ele vai te ouvir e vai te responder. Você tem que desenvolver a sua fé em falar com Deus e depender somente de Deus. Você tem que aprender a depender de Deus. Deuteronômio 4, 35 a 39. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Reconheçam isso hoje. Reconheça isso hoje. Reconheça isso hoje. Eu estou numa série, eu gostaria muito que você, se você perdeu esses programas, os programas anteriores, vá lá. Se você pudesse, e se você perdeu e pudesse ver domingo, segunda, terça, eu creio que vai te ajudar demais. Muito. Pode até parecer repetitivo, mas eu vou falar como Paulo. Tenho repetido as mesmas palavras para o bem de vocês. Quantas vezes Deus repetiu a mesma palavra para mim? Não é cansativo, Paulo disse, não é cansativo para mim. Repetir, 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 porque é para o bem de vocês. Também não é cansativo para mim. E eu gostaria que você não visse dessa maneira. Mas que você recebesse, porque Deus está tentando te levar a algo. Ele está lutando para dizer algo a você e a te levar a algo. Você tem que pedir, Deus, o que é que está falando comigo? Se eu não estou entendendo, abra minha mente, revela. Se a sua mente está fechada, talvez você está aí, essa palavra não é para mim, é para você, é para mim. Nós precisamos amar a Deus mais que tudo, reverenciá-lo, nos aproximarmos dele. Nós precisamos entender que precisamos ter um relacionamento profundo com Ele. Não podemos ser arrogantes ao ponto de dizer, não preciso disso, eu já amo a Deus, eu já tenho meu relacionamento. Se deixe ensinar, seja educável, aprenda com Deus. Para o que está fazendo. Deus está lutando para te levar a algo. Talvez muitos dos teus problemas, dos problemas que estão aí sem solução, se dá porque você não se deixa mais ensinar. Quantas pessoas chegaram num ponto de se julgarem tão espirituais, que tudo elas já sabem. Eu sou crente há muitos anos, eu já tenho meu relacionamento, eu tenho dons, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E estão aí andando em círculos, situações não são resolvidas, elas se sentem vazias, frustradas, porque Deus está querendo ter um relacionamento profundo com elas e quer que elas parem o que está fazendo e se relacionem comigo. Pare o que está fazendo e se relacione comigo, entenda o que eu estou falando, se deixe ensinar, seja educável. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, e não há outro. Ainda que você diga assim, mas eu não busco outro Deus, bispa. Talvez você não esteja vendo que você tem muitos outros deuses na sua vida. Não é porque você não se curva diante de uma imagem, de algo. O trabalho pode se tornar um Deus. Um relacionamento pode se tornar um Deus. Um filho pode se tornar um Deus. O dinheiro pode se tornar um Deus. Uma amizade pode se tornar um Deus. Tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo. A obsessão pela solução de alguma coisa pode se tornar um Deus. Parar de
perseguir o seu relacionamento com Deus e ficar perseguindo alguma coisa, mesmo a solução de um problema, pode te afastar de Deus. Você tem que buscar a Deus. E não buscar a Deus somente pela solução de um problema, mas buscar a Deus porque você decidiu que você quer ter um relacionamento com Ele. E, consequentemente, Ele vai te abençoar de todas as maneiras. Buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Você precisa aprender a priorizar a Deus e fazer de Deus a prioridade da sua vida. O tempo todo estar falando com Deus. Entender que não é só quando você vai à igreja e tem alguns momentos lá no templo e canta e louva e faz isso e aquilo, você precisa ter a sua vida pessoal, o seu encontro com Deus, os seus momentos com Deus. Na verdade, quando eu falo momentos, sim, nós temos que ter um momento separado, mas o tempo todo devemos estar com Deus. Priorizar a Deus. É isso que você tem que fazer, priorizar a Deus. Correr para Ele. E reverenciá-lo com toda a força da sua vida. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Faço adoecer e faço sarar. E ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Ele é grande demais. Ele é forte. Êxodo 34, 14. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Nunca adore nenhum outro Deus. Talvez até hoje você ama a Deus, busca a Deus, mas ainda busca outras coisas. Ainda tem algumas outras coisas aí na sua casa. Está na hora de você fazer um limpa. Está na hora. Está na hora de você parar e buscar a Deus. E fazer de Deus o Deus da sua vida. Deuteronômio 10, 12, 17, 21. Agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Troque Israel pelo seu nome. O que o Senhor pede a você? Senão que tema o Senhor. O que Deus está pedindo para você? Ele está pedindo, me tema, me ame. De todo o seu coração, de toda a sua alma e entendimento e força. Me priorize. Pede a você, senão, que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus. Poderoso e temível, que não age com parcialidade, enquanto o homem é parcial, ele não, nem aceita suborno. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus. Seja ele o motivo do seu louvor. Louve a Deus, adore a Deus, reverencie a Deus, dê honra a Deus. E se você até hoje não entendeu o que é encontrar alegria em Deus, busca discernimento do Senhor, porque talvez você só se sente bem quando as circunstâncias estão favoráveis, quando tudo está te agradando. Se um problema surge, então acabou a alegria, acabou a paz, acabou tudo. Você tem que aprender a encontrar alegria em Deus. Talvez até hoje você não aprendeu a encontrar alegria somente em Deus. Em Judas 1:25 diz assim: ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo,
nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Apocalipse 14, 7. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Salmo 72, 18. Bendito seja o eterno Deus de Israel, absolutamente único em suas maravilhas. Salmos 86, 8. Ninguém entre os deuses é como tu, ó Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Se você buscar a Deus, ninguém pode fazer o que Deus pode fazer por você. Salmos 86, 10. Pois Deus é magnífico e realiza milagres maravilhosos. Em verdade, só tu és Deus. Isaías 8, 13. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. Você quer um santo? O Senhor dos exércitos é que você deve considerar santo. Você precisa desse santo. Você precisa desse Deus que é santo. E se você o buscar, você encontra tudo que precisa nele. E ele é quem vocês devem temer. Você deve temer a Deus. Se renda a Deus, ame a Deus de todo o seu coração e alma, e entendimento e força. Se volte para Deus. Vamos, busque a Deus. Venha depender dele, colocar a sua vida nas mãos dele. Dependa dele, invoque-o. Para de buscar saída em tantos lugares, busque em Deus. Para de viver em busca de uma felicidade que você só vai encontrar em Deus. Você precisa buscar, encontrar alegria em Deus. A gente, quando passa a se relacionar com Deus, chegamos num ponto de encontrar alegria somente nele. Não importa o que está acontecendo, estamos felizes. Pode estar acontecendo algo bom ou ruim, isso não vai mudar o que está dentro, porque nós temos Deus. Busque a Deus. Busque se relacionar com Deus. Vá para águas profundas. O Senhor Jesus não morreu para você ter uma religião. Ele morreu para você ter um relacionamento com Ele. Ei, talvez você está firmado demais. É na igreja, é no pastor, é no fulano. Você tem que se firmar em Deus. Nós temos que ir na igreja, precisamos ser o líder que nos apoie, mas você precisa depender de Deus, se voltar para Deus, estar apegado a Deus, ter intimidade com Deus, depender completamente de Deus, se relacionar com Deus, priorizar a Deus e amar a Deus independente de qualquer coisa. Você não pode mais viver aí focado, é nesse problema, é naquele problema, e eu só busco a Deus porque eu tenho um problema. Você precisa buscar a Deus porque Ele é Deus. Busque a sua face e a sua mão sempre estará aberta para você. E eu vou repetir, busque a sua face e a sua mão sempre estará aberta para você. Eu lhe garanto, busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas na tua vida. Busque a face do Senhor, priorize-o e a mão dele. As mãos do Senhor sempre estarão abertas para você. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Tenha um temor reverencial por Ele, porque Ele é Deus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dia 1º de dezembro, às 19h30. Início do último propósito de fé do ano de 2015. Propósito da mudança.
Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2016? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2015 como o melhor ano da sua vida até então. Lute. Propósito da mudança. Momento da oração. Ó Senhor meu Deus, eu oro por cada vida que está conosco e declaro vitórias e mudanças na vida de cada um, especialmente na mentalidade, na visão em relação ao Senhor e no relacionamento que deve ter com o Senhor. Que esta palavra entre e vista essa pessoa e mude a visão dela, e que ela se aproxime do Senhor com toda a força e busque se aprofundar no Senhor e se relacionar com o Senhor. Abençoa lares e famílias, Senhor, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração e peço mudanças, que o enfermo seja curado, o oprimido liberto, que portas sejam abertas, que vidas se aproximem do Senhor, que tenham força para voltar e romper barreiras e se aproximar do Senhor. Ó Deus, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa, que sejam muito abençoadas, prosperadas, que tenham com abundância, com fartura, mais do que o suficiente. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Nós precisamos de mais semeadores. Mova mais pessoas a semearem no programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por esta mensagem, por esta palavra, por esta oportunidade gloriosa. E eu oro para que vidas estejam sendo transformadas por intermédio desta direção. Obrigada, Deus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico e onde vou estar às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E dia 1º de dezembro. Propósito da mudança. Largamos. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2016? A nossa fé diz que não tem que levar. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida.